Receberíamos então a presença e a participação do Dr. Manuel Soares, ele que é dermatologista, nosso parceiro aqui do Centro Dermatológico, Dr. Manuel Soares, e vem para trazer informações importantes para você, nosso amigo ouvinte que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, falando hoje com relação ao uso do laser aí no cuidado de lesões da pele e outras situações que nós vamos conversando a partir de agora. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da FM Cidade, programa Tribuna 101. É um prazer estar aqui novamente para poder esclarecer para a população o que há de novo no tratamento das doenças de pele. Então, lá no Centro Dermatológico Dr. Manuel Soares, dispomos de uma tecnologia avançada no tratamento de doenças de pele. Temos a plataforma Solon, que ela abrange o tratamento de várias doenças de pele, como por exemplo as manchinhas do sol, melanose solar, as sardas efélides, ceratose actínica, lesões pré-cancerosas e muito mais. É interessante a gente pontuar esse tipo de atendimento, todos esses realizados aqui no Centro Dermatológico. O laser pode ser utilizado no tratamento ou prevenção, por exemplo, de câncer de pele, ou ele é voltado apenas para questões mais estéticas, doutor? Então, quando você vai tratar uma lesão com laser, primeiramente você tem que definir se essa lesão ela tem suspeita ou não de câncer de pele, porque o laser ele não trata as lesões de câncer de pele. Ele não substitui o tratamento com bisturi, cirurgia e biópsia. Então você vai, através de um dermatologista, né, experiente, você vai avaliar no consultório através de um dermatoscópio, que pode aumentar 20 vezes o tamanho da lesão, e o médico experiente ele já olha e já tem aquela suspeita de dizer, né, se é ou não um câncer de pele. Daí ele vai decidir se aquela lesão deve ser biopsiada, aquela lesão suspeita, ou se é uma lesão benigna que pode ser tratada através de laser. É interessante a gente falar sobre isso e diferenciar para o ouvinte, a pessoa que está nos acompanhando nesse exato momento, ali mesmo no seu cotidiano, como ele pode diferenciar um sinal que é benigno de uma situação que pode indicar já um melanoma ou uma situação mais grave? Então, os cânceres de pele eles são divididos basicamente em cânceres melanoma e não melanoma. Os não melanomas são mais comuns, principalmente o carcinoma basocelular e depois o espinocelular. Esse tipo de câncer ele não costuma ter metástase, né? Ele cresce localmente, e o tratamento cirúrgico ele resolve o problema, sem precisar de radioterapia, de quimioterapia, tá? Então, quanto mais tempo você demora para tratar um câncer não melanoma, ele vai crescendo localmente, ele vai se infiltrando a lesão, e se for numa área funcional, por exemplo, próximo aos olhos, próximo ao nariz, às orelhas, pode causar um dano estético e até funcional, problema de visão, a questão do olfato e muito mais. E falando ainda sobre o câncer melanoma, aí você vai observar aqueles sinais do ABCDE, né? Onde a assimetria, né? Você divide a lesão ao meio e as duas partes são diferentes, as bordas são irregulares, o C da cor, geralmente essa lesão do melanoma ela tem várias cores, o D de diâmetro, onde o diâmetro é menor do que 6 milímetros, e o E de espessura, né? Então também essa variação de forma, se está sangrando, se está crescendo rápido, ela também pode levar a uma suspeita maior de um melanoma. Então você define se é um câncer não melanoma ou melanoma. E aí você trata. O melanoma ele já é um câncer mais agressivo e ele pode causar metástase, né, e diminuir o tempo de vida do paciente. Então, por exemplo, o que a pessoa deve evitar? Tratar os sinais de qualquer forma, né? Você não pode, por exemplo, chegar alguém na porta da sua casa querendo queimar uma lesão e você realizar esse procedimento com uma pessoa que não tem treinamento. Às vezes você está queimando um câncer de pele. E aí mais na frente ele vai agir mais agressivamente. E se for um melanoma, você está ali comprometendo a sua vida, né? Porque você vai estar perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce com um especialista e assim ter um melhor tempo de vida para você, ou seja, uma sobrevida. É interessante, antes de pular aqui já para o nosso próximo assunto, já acompanhando a participação aqui dos nossos ouvintes, há uma situação que é bem
até corriqueira, e os ouvintes deixaram já como a próxima pergunta a ser feita, que é com relação a sinais no corpo, aquelas pintinhas que vão surgindo e que mudaram de cor. Se isso indica alguma coisa e como saber se isso pode significar, já quem sabe até mesmo uma situação voltada para o câncer de pele também. Então, o melanoma, ele pode surgir de uma lesão que já existe ou uma nova lesão que não existia até aquele momento. Quando é um sinal ou nervo que já existia, você pode ver a mudança da cor, o tamanho da lesão, né? A questão de sangramento, de dor, qualquer tipo de coisa diferente com relação àquele sinal, você já pode ficar com suspeita, observando aquilo que a gente falou do ABCDE, do melanoma. Vou aproveitar e falar aqui sobre uma outra situação. O doutor até brincou com relação a você deixar que uma pessoa chegue aí na sua casa e já vá fazendo esse tipo de procedimento, assim, de forma grosseira e tudo mais. Uma situação que é também acompanhada aqui no centro dermatológico é a retirada de sinais. É uma situação voltada aí mais para a estética, mas que, claro, também representa aí uma situação muito importante no que diz respeito à saúde. E com relação à retirada desses sinais, o procedimento, ele deixa cicatrizes? Qual seria aí o principal diferencial de uma cirurgia tradicional para uma retirada laser? Então, voltando àquele início, quando você me perguntou que tipo de sinal ele é indicado para o tratamento a laser, primeiro você chegou lá no consultório. Você fez uma consulta, uma avaliação, o dermatologista ele fez um exame clínico, né, observou no dermatoscópio, viu que não tem características de lesão maligna, e aí ele vai analisar se aquele sinal existe a possibilidade de ser tirado a laser. Porque existem vários sinais, e dependendo do sinal, a profundidade tem o nervo epidérmico, tem o intradérmico, né, que é mais profundo. Quando o nervo é mais profundo, geralmente aquele nervo que tem um pelinho, nervo ou sinal que tem um pelinho, ele geralmente não dá para tirar com laser. Aquele sinal ele tem que ser tirado com bisturi, né? Então, eu posso até falar agora das vantagens com relação ao laser. Então vamos lá, a gente já chegou lá no consultório, a gente viu que o sinal não é maligno, a gente viu que ele não é tão profundo e que ele pode ser feito através do laser. Então, quais são as vantagens de fazer a retirada desse sinal através do laser? Primeiramente, né, você vai ter um menor sangramento, porque o laser ele já cauteriza os pequenos vasos. Ele vai ter uma precisão maior, porque você consegue definir o tecido que você quer agredir. Agredir, no que eu falo, ser afetado para o laser. Então, ele vai evitar dano a local ao redor sem necessidade, ele vai só no laser, né? A cicatriz, ela é mais estética, né? A questão do desconforto, tem menos dor e inchaço, a recuperação é mais rápida e você pode fazer várias lesões no mesmo procedimento, porque é uma coisa bem tranquila. Com relação aos tipos de pele, influencia alguma coisa? Fala pra gente, doutor. Muito boa pergunta. Influencia sim. Geralmente, os fototipos mais altos, que geralmente é aquelas pessoas de pele mais escura, pele negra, tem que ser avaliado com critério, porque o risco de causar queimaduras e piorar até a mancha é muito grande. Então, um dermatologista experiente, né? Um dermatologista que ele estuda a pele do paciente, aquilo ali é o dia a dia dele, ele vai definir se aquele tipo de pele, aquela cor de pele, ela vai ser indicada para fazer o laser. E aí você vai pegar os parâmetros do laser e ver uma forma de que diminua o risco de ter um dano, né, uma iatrogenia com relação ao paciente. Depois da retirada do sinal, ele pode voltar a crescer? Geralmente, o sinal retirado a laser, a gente escolhe com critério e ele não é tão profundo, são mais superficiais. Então, geralmente, não. A gente faz uma sessão, eu geralmente peço com 30 dias para o paciente voltar, para a gente avaliar, e se tiver algum resíduo, aí a gente faz um complemento para o paciente. Quando são muitas lesões, a gente geralmente divide esse tratamento em mais sessões, tá certo? Muito bem, vou aproveitar que a gente está falando sobre o laser, sobre os tratamentos que são realizados com ele, falar a respeito do pós, os cuidados que o paciente deve ter depois de ter tido um procedimento realizado com laser, doutor. Então, quando você faz um procedimento com laser,
nos primeiros dias você deve evitar a exposição solar, o uso do protetor solar acima de 30, né? Usar pomadas cicatrizantes, hidratar. Geralmente, em torno de uma semana, o paciente já está recuperado desse tipo de lesão. Aproveitando para seguir então com mais perguntas, o pessoal inclusive participando, já interagindo e até ligando aqui já para o nosso programa, pontuando outro tipo de situação. A gente está falando sobre os cuidados pós, eu vou aproveitar para voltar um pouco e perguntar sobre os cuidados que a gente tem e pode ter atualmente com a nossa pele. Ontem, por exemplo, aqui na cidade de Pedreiras, nós tivemos aí uma temperatura aproximada de 40 graus, então ficam ali alguns critérios para os determinados tipos de pele, de cuidados, do que você deve fazer, do cotidiano, de como você pode se cuidar. Não é isso, doutor? E é interessante a gente trazer esse tipo de informação também, até em tom de alerta para quem nos acompanha. Então, o principal cuidado que você pode ter com sua pele, principalmente nesses dias mais quentes, é a fotoproteção. Porque a radiação ultravioleta, ela promove dano na pele, principalmente com relação, causando fotoenvelhecimento e também a predisposição, aumentando o risco de câncer de pele. E esses pacientes que têm a pele mais clara, eles têm um risco maior de desenvolver câncer de pele, porque eles têm menos melanina, então eles vão ter menos proteção. Não quer dizer que a pessoa de pele negra não deva usar o protetor solar, mas o risco numa pessoa de pele negra ter câncer de pele, principalmente o não melanoma, é menor. E também o que a gente pode fazer, indicar o uso de roupas de proteção, né? UV, o uso de chapéu, de bonés, e evitar o sol naqueles horários que o pico de raios ultravioleta está maior, principalmente entre 10 e 4 horas da tarde. Tenho duas perguntas, vou começar pela pergunta aqui do nosso ouvinte, que é a seguinte: tem como tirar sinal de carne de forma caseira? É como a gente falou no início, esse sinal de forma caseira, você tem como garantir 100%. Esse sinal que você tem como garantir 100% que ele é uma lesão benigna. Então, se é um sinal, então você tem que procurar um especialista e poder definir se aquela lesão é benigna ou maligna antes de realizar qualquer tipo de procedimento. Porque ali você pode estar tratando um sinal em casa e não é um sinal, é um câncer de pele. E aí você está diminuindo as chances de uma cura para você. Bronzeamento artificial, doutor. Quais são os cuidados e quais são os riscos que pode oferecer para a nossa pele? Então, o bronzeamento artificial, principalmente em câmaras, ele é proscrito, ou seja, ele não é indicado de forma alguma para o cliente, o paciente. E o bronzeamento que você faz em casa, ele vai aumentar a incidência de raios ultravioletas na sua pele e pode levar a um risco maior de câncer de pele no futuro e além de um fotoenvelhecimento. Então não é indicado. Vou aproveitar para corrigir que eu usei o termo nossa pele, ficou parecendo que eu fazia o procedimento. Mas no caso não faço procedimento, viu gente? Só no caso das pessoas que fazem realmente uso desse tipo de procedimento. É interessante a gente destacar essas informações, tudo isso que a gente está falando é em um tom informativo para você e destacando sempre que são atendimentos realizados aqui todos os dias no Centro Dermatológico Dr. Manuel Soares. Aproveitando, deixamos aqui as informações com relação aos cuidados, o que você pode fazer, e a gente pergunta então aqui já para o doutor com relação aos avanços. A gente tem aqui no Centro Dermatológico vários equipamentos tecnológicos aí nesse sentido de auxiliar, de dar um maior suporte ali nos tratamentos. Doutor, fica à vontade para especificar o que nós temos e que está à disposição aqui do nosso ouvinte. Certo. Então lá no Centro Dermatológico Dr. Manuel Soares, a gente tem várias tecnologias disponíveis para tratar as doenças de pele e também para melhorar a sua estética. A gente falou hoje aqui sobre o laser, né? O laser, ele trata sim os sinais, manchas, mas ele pode tratar outros tipos de problemas, como, por exemplo, rosácea, acne, melasma. Tem também o ultrassom microfocado, que ele trata a flacidez. Temos também a radiofrequência microagulhada, que trata estrias, cicatrizes inestéticas. A gente tem a depilação a laser. A gente tem uma criolipólise para tratamento de gordura localizada.
E também a gente faz tratamento com os injetáveis, né? Com o uso de bioestimuladores, ácido hialurônico, skin boosters, dentre outros procedimentos. E todos esses com o intuito aí de dar um maior suporte, dar maior tranquilidade para o paciente, para a pessoa que procura o centro dermatológico. Isso. E também eu quero aproveitar a oportunidade para falar também que a gente trata as doenças alérgicas, né? A gente faz tratamento de dermatites de contato, dermatite atópica, e a gente utiliza na nossa clínica testes alérgicos que auxiliam ao diagnóstico dessas doenças, desses alérgenos que estão provocando esse tipo de lesão e doenças de pele, como por exemplo o teste de contato alérgico, os prick testes, os testes de sangue. Então o centro dermatológico é um centro completo, que ele trata todos os tipos de doenças de pele, cabelos, unhas, pele, alergia, estética, cirurgia para remoção de câncer de pele. Então é um centro de referência na região, né, comandado por mim, que sou dermatologista há 19 anos, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Perfeito, então. E claro, os nossos ouvintes se sentem aqui muito agraciados de receber a participação do Dr. Manuel Soares, trazendo várias informações, tirando várias dúvidas aqui com relação a todos esses assuntos, com relação a todos esses tópicos, e já aguarda uma próxima oportunidade aí na agenda. A gente sabe que é corrido, mas aguarda já essa próxima oportunidade para voltar a trazer essas informações, abordar outros temas aqui junto também dos nossos ouvintes. Doutor? Eu agradeço o convite, estar aqui novamente podendo esclarecer as novas diretrizes de tratamento para as doenças de pele, e estou no Centro Dermatológico te aguardando para fazer a tua avaliação. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Maravilha, então, seguindo com informações para você ligado, acompanhando a Rádio FM Cidade de Pedreiras, permaneça conectado junto com a gente, conectado com a notícia até às 10 horas.